Geralmente nós só comemos uma vez no dia, quando tem. Sem comer o dia todo não fiquei, mas fiquei só com uma refeição diária. Só o almoço. E sentiu fome? Muito. Passei muita fome. Já chegamos no dia de ter nenhuma refeição já. Duas vezes sem café da manhã e um dia sem almoço que cheguei a ligar para as meninas da casa pedindo. Liguei para elas dizendo me ajuda que hoje eu não tenho nem arroz para comer. Aí imediatamente elas me socorreram. $19 milhões de brasileiros passaram fome em 2020, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. 37% dos lares brasileiros viveram a insegurança alimentar. O Piauí é o segundo estado onde a fome é mais alarmante, fica atrás apenas do Maranhão. 43% das pessoas aqui, quase metade, vivem em situação de pobreza. A fome existe para muitos que são considerados invisíveis. No estado do Piauí, 1.400.000 moradores vivem com apenas R$ 436 mensais. Outros 15% vivem com R$ 151 por mês, o que coloca essas pessoas em situação de extrema pobreza. E o assustador é que quase 290 mil piauienses vivem com R$ 89 durante um mês. E a Socorro é uma delas. Eu vivo de auxílio do governo. Eu tenho o Bolsa Família. Eu recebo R$ 89 por mês. E a senhora vive com isso? E os bicos que meu marido faz da roça. Uma semana assim e 10 não. A Socorro mora em um assentamento na periferia de Teresina, junto de outras 187 famílias. Por ter vários problemas de saúde, ela não consegue o emprego formal. A fome aqui é braba. Porque quem não tem perspectiva, se não tem trabalho fora, vive rezando que apareça alguém para fazer doações pra gente. Eu sou uma. Com o pouco que ganha, é raridade ter algum tipo de carne em uma das refeições. Só uma ou duas vezes na semana. Mas eu deixo mais pro final de semana, que é mais divertido comer uma carninha no domingo. Um arroz, um café, um açúcar, um óleo, um feijão. Porque é isso que eu tenho dentro de casa, para mim eu tenho tudo. Ali, bem próximo da Socorro, está a casa de uma outra Socorro. Além do mesmo nome, o que elas têm em comum é a falta de comida na mesa. A gente se alimenta da macaxeira, o dia que não tem um cuscuz a gente cozinha macaxeira, tá aí ó, vocês estão vendo? Cozinha 2 raizinhas, dá pra gente tomar o café. Arruma um ovo que a galinha bota no quintal também, ajuda num arroz branco com ovo. A Socorro tem 2 filhos e recebe auxílio do governo federal de R$ 268 por mês. Ela até tenta conseguir um dinheiro extra com alguns bicos, mas nada que seja suficiente para ter pelo menos uma proteína para os filhos durante a semana. Às vezes eu fico agressiva quando eles me pedem alguma coisa que eu não tenho, eu choro. Aí viro a cara e começo a limpar os olhos assim, o que é, mãe, que você tem? Tá bom, a gente não vai pedir mais. Biscoito recheado. O pedido de ajuda no nome revela o drama que as 2 mulheres vivem diariamente sem saber o que vai ter para se alimentar. Eu tô com 57 anos. Eu tenho muito medo de passar fome, porque quando eu era mais nova eu passei muita fome. E fome é bicho que dói. Dona Socorro, como é sentir fome? Ai,
Ai, eu não sei nem explicar. É uma dor inexplicável. Não é bom, não. E eu não queria passar mais isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu aguentasse trabalhar, eu ia caçar um emprego. Porque eu não dou conta nem de fazer as coisas de casa direto. Me dói. Não só em você, mas a mãe, geralmente, ela sente o tanto de dor. O tanto de filho é o tanto de dor, né? A dor é multiplicada, porque tem um filho que chora, pede uma coisa, você sente a dor por ele, aí você sente pelo outro, é a sua dor junto. Sente tanto de filho com a sua e aumenta as dores, né? Porque se fosse só você, doía menos. Mas você vê seu filho pedir, você não poder dar, é triste. A fome não é restrita a quem mora no assentamento em Teresina. Não muito distante dali está um abrigo para refugiados venezuelanos indígenas Huaral. Em todo o município, são 3 abrigos que têm em média 250 venezuelanos em cada um. A Jamile tem 6 filhos e o menor tem 30 dias. Tudo no abrigo é precário, inclusive a alimentação. A situação, a verdade, comida aqui não está chegando, a alimentação não é suficiente para nós. A situação não está muito bem, está um pouco mal, porque precisamos algo, alimentação sobre abrigo. E a alimentação básica em abrigo que traz para nós não dá certo na semana. Acaba 3 dias apenas, a criança já fica com fome. O abrigo não tem saneamento básico. Semanalmente, a Prefeitura Municipal de Teresina encaminha cestas básicas que fornecem a mesma quantidade de alimentos para as famílias, independente da quantidade de pessoas. E não precisa observar muito para ver a situação que os venezuelanos estão vivendo. A relação da alimentação aqui, os indígenas, venezuelanos, imigrantes, não tem muito o suficiente para família que tem muitos filhos. No llega, no alcanza los días que se van a, por ejemplo, que aquí entrega la cesta para una semana y eso no alcanza. Não tem trabalho também, por isso precisamos aqui abrigo ajuda sobre alimento básico, frango, peixe, ovo, pode chegar para nós. Come muito. Bueno, entonces que aquí los brasileiros no entienden esa cultura, no saben la cultura guarao. Nós temos diferente cultura que os brasileiros. É um abrigo que não tem estrutura para a quantidade de pessoas que tem. Aquele abrigo ele tem um único banheiro, que é inviável mais de 100 pessoas utilizarem aqueles banheiros. Existem muitas poucas pias, acho que tem estrutura de 3 pias dentro do abrigo. Para 100 e poucas pessoas fazerem suas limpezas e higienização é inviável também. E muito pouco que é feito nessa questão, né, de asepsia do corpo, de cuidado de higiene e de limpeza. E isso implica na maioria das doenças. Na questão dos venezuelanos específicos, nós já perdemos 4 crianças. 2 delas está claro no atestado de óbito que é desnutrição. Então, isso impacta as crianças. A alimentação que é fornecida hoje, ela não é rica nutricionalmente para que aquelas crianças possam viver saudável. Então, você percebe que são crianças desnutridas, que sempre estão gripadas, que têm ferimentos. Além dessa escassez de alimento e dessa alimentação empobrecida, falta um processo de gestão alimentar dentro dos abrigos, que eles não conseguiram trabalhar com essa metodologia. Diante da situação do abrigo, procuramos a Prefeitura de Teresina, que é responsável pela gestão do local. A gente vem se esforçando muito
para atender às necessidades, pelo menos as necessidades mais urgentes. Por exemplo, a alimentação. O venezuelano ele não tem o hábito, por exemplo, de tomar café. O cafezinho preto que a gente gosta de tomar ali com pão, ele come no café da manhã um arroz, um feijão, porque essa é a cultura deles. Imagine só você ter que, ao invés de tomar um café com pão, ter que comer. Então o custo é maior. Em relação à quantidade de alimentos distribuídos desproporcionalmente para as famílias... Hoje a gente distribui a alimentação conforme o número de pessoas na família. Quanto maior o número de pessoas na família, maior a quantidade de alimentação recebida. Antes realmente recebia determinada quantia por família, independente de quantidade de membros. Hoje a gente mudou essa política de distribuição. Mas ao chegar o caminhão com as cestas, não foi isso que observamos. A mais de 500 quilômetros de distância da capital do Piauí, na divisa com Pernambuco, está a Serra do Inácio. A Serra do Inácio é uma das regiões mais pobres do estado do Piauí. 60% das casas aqui não têm saneamento básico. A fome é presença constante na vida dos moradores. Mas o que chama a atenção é que nessa região está uma das tecnologias renováveis de energia mais avançadas do mundo. Enquanto nessa mesma área temos um parque de energia eólica, temos casas que nunca tiveram o benefício de uma única lâmpada acesa. A Joelma mora nessa casa com o marido e os 5 filhos. Só existe um cômodo para a família. Além das diárias que o marido vez ou outra consegue na lavoura, a única renda fixa é a do auxílio do governo federal. Tem vezes que a gente não tem o que cozinhar para comer. Passa até uma semana, 2 dias, 3 dias, essa necessidade que não tem, nem o alimento dos meninos não tem para a gente sobreviver. Na casa dela não tem nem energia e nem água. A cisterna guarda a água da chuva, que não é potável e nem indicada para o consumo. Nesse dia em que estivemos na casa da Joelma, essa panela de feijão aí era tudo o que ela tinha para a família se alimentar nos próximos dias. Sentir fome quando a gente está com fome, porque o que comer dentro de casa não tem para comer. Não tem uma merenda, mas a gente caça o que uma coisa de merenda para fazer, não tem. O Complexo Eólico Ventos do Piauí foi inaugurado no início de 2021 com investimento de mais de R$1 bilhão. São 98 aerogeradores que podem abastecer uma cidade de até 400 mil habitantes, mas não abastece nem a região. A energia produzida ali vai para outros estados. Próximo à casa da Joelma está a casa do João. Ele divide um único cômodo com a esposa, a filha e a enteada. Aqui a gente passa muita necessidade, certo? Questão porque a gente só tira o Bolsa Família, R$313. Tem vez que a gente compra o feijão, o arroz, falta o café, falta o açúcar, sem falar em mistura que a gente não compra, né? A casa está em uma situação tão precária que o teto parece que a qualquer momento pode desabar. O João vive de diárias em lavouras, mas não são constantes. Já pelejei para entrar nas empresas aí, não entrei nas empresas ainda. E tirando das empresas, é só o serviço que tem é roça. Eu trabalho uma diária aqui, uma diária de 45, aqui a diária é 45 a minhas custas. E tem vezes que nem tem muita diária de 45, tem vezes que tem vezes que eu passo 2 meses para trabalhar um dia. E com o pouco que recebe, eles vão sobrevivendo. Quantas vezes na semana vocês comem carne? Uma vez, tem vezes que 3 vezes, 3 vezes por mês. Uma vez. São 6 municípios de 2 estados e 2 dioceses. Se concentram lá naquela grande serra com cerca de 500 famílias que estão envoltas nos 2 estados, Pernambuco e Piauí, mas que existe uma realidade que nos estranha muito,
é que muita gente, ontem mesmo eu perguntei, passando a vez com uma pessoa que mora lá, em que estado é que ela morava. Ela disse, não sabe. E elas estavam no estado do Piauí, não sabia que morava. Então, só se define quando é na hora de votar, porque os políticos levam as pessoas para o seu próprio estado, né? O outro projeto bilionário que impactou a vida de quem mora na região da Serra do Inácio foi a construção da ferrovia Transnordestina em 2008. Ela ainda não foi finalizada, mas em alguns trechos já está em funcionamento. A ferrovia vai passar pelos estados do Ceará, Pernambuco, Piauí e Maranhão. O problema é que também cortou os espaços onde parte da população vivia. De maneira alguma, essa obra não facilitou nada para nós. Por quê? Aqui nós não recebemos emprego, nós não recebemos nada. O que nós recebemos foi somente aquela casa mais nova ali para substituir essa outra, porque eles trabalharam nessa parede aí, da Transnordestina, com nós dentro dessa casa aí. A Dona Maria de Fátima mora há 59 anos no mesmo lugar. A ferrovia passou no quintal da casa dela. Apesar de ter recebido como indenização uma nova casa, ela sofreu impacto na criação dos cabritos. Agora, para levar os animais para beberem água, é necessário andar mais de 4 quilômetros. A situação da gente é difícil, porque a gente só vive de planta o milho, o feijão, que é o que dá mais aqui no território, e a seca, esse ano de 2021, a seca bradou aqui. Essa provocou grandes estragos. Lá da área, né, por exemplo, a perda de animais, porque tem as cercas que protegem o rebanho de cada proprietário, e então eles passaram com as máquinas e tiraram as cercas, os animais foram embora e foram dispersados, alguém que encontrou certamente levou para cima. Aterraram os barreiros que eram para os animais beber, fizeram a rodovia separando o barreiro dos animais, então os animais não podiam mais usar aquele barreiro. As riquezas que vão passar pela ferrovia não devem ficar por aqui. O povo da Serra do Inácio só deve ficar com pó e com barulho. E a pobreza, que já era constante, não deve seguir nos trilhos. Como que é dormir com fome? É ruim, é triste. Você sabe, você ter uma criança e a criança está pedindo o que comer, você não fica, corta o coração. Tem vezes que você fica com o coração partido, porque não tem. A gente tem de pedir força a Deus, que Deus está para ajudar todos nós, né? Com sede e com cor você dorme, mas com fome você não dorme. Conviver com o semiárido foi basicamente valorizar aquilo que o agricultor já tinha de experiência, transformar numa facilidade, mas isso exigiu e continua exigindo política pública. A pessoa passa fome silenciosa, tem quase vergonha de dizer que está passando fome. Mas é uma situação que se instalou e se potencializou com a pandemia. Nosso papel é também, repito, futucar, porque nós não podemos fazer outra coisa a não ser dar a nossa voz, criticar o que não está se fazendo da forma certa, para que os recursos que se arrecada em forma de
impostos, eles sejam transformados, em grande parte, para o bem da sociedade. Os grandes projetos federais no estado do Piauí têm atraído investidores de todas as partes do país e injetado bilhões de reais. Mas a grande contradição é que a população, além de sofrer com os impactos ambientais e sociais, continua em situação de pobreza. O estado do Piauí é rico em minério de ferro, mas isso tem colocado em risco uma das maiores comunidades quilombolas do país. Aqui a menos de 3 quilômetros desta casa, deverá ser instalado um desses pontos de mineração. Essas casas aqui, na hora que eles começarem a estondar essas pedras bem ali na dinamite, ou sei lá em quê, essas casas vão se quebrar todinha. Por si próprio, as paredes vão se quebrar. Vamos que os caminhões carregados de material vai passar por aqui. Um caminhão com 30 mil toneladas de coisa passando por aqui, vai fazer com que as paredes se quebrem também. E aí a comunidade está temerosa por isso. As casas do entorno desse espaço, as casas onde essas carretas, essas máquinas irão passar, todas elas certamente terão as suas estruturas danificadas, corroídas, né? O pó das estradas que vai terminar invadindo as casas. Nós temos aqui os animais silvestres, nós temos os animais nativos que certamente também irão embora daqui por conta do barulho. Então tudo isso é um prejuízo grande. Sem falar que nós estamos num território quilombola que precisa ser preservado a identidade das pessoas que ali moram. São mais de 400 mil hectares do corredor ecológico que residem as quase 3 mil famílias de pequenos agricultores no território quilombola de Lagoas, na região de São Raimundo Nonato, sudeste do Piauí. O quilombo é reconhecido pelo governo federal, mas ainda não tem o título das terras. A mineradora já iniciou o processo de estudo do local e muito em breve deve começar a perfuração do solo. O território Lagoas, o território quilombola, é um dos maiores produtores de mel da região de São Raimundo Nonato. Aqui, da comunidade de São Vítor, por exemplo, de onde nós estamos falando, aqui sai uma grande produção de mel, todas as safras, todos os anos. E esse será um dos maiores impactos que nós, então, entendemos que não tem como evitar. As abelhas, elas certamente migrarão para outra região por conta da poeira, da fuligem, do barulho das máquinas trabalhando. Para nós aqui o impacto é grande, porque nós vivemos aqui da roça, somos criadores de animais. Com certeza com essa mineração aqui no nosso meio, creio que nada disso a gente vai conseguir produzir. É uma renda fundamental, é a principal renda das famílias e eles, no período de chuvoso, eles apenas colhem o mel, mas eles passam o período de estiagem todo preparando, trabalhando, alimentando as abelhas no período que elas não têm alimento, que não têm florada. O medo maior que traz para nós aqui é porque muitas pessoas têm muito tempo que já moram aqui dentro da comunidade. Não tem como sair daqui para outro lugar. Apesar das condições ser financeiras aqui, que as condições é fraca, não tem como sair de uma hora para outra para mudar de um lugar para outro. Porque as pessoas são muito apegadas com o que tem e aonde convive. Só em a gente viver no semiárido já é um processo, já é uma coisa que é da gente mesmo. Não é qualquer pessoa que chega no semiárido vai conseguir viver aqui, não. E foi ao longo de muitos anos que as pessoas que moram no semiárido conseguiram desenvolver técnicas para conviver com a insegurança alimentar e com os desafios da região. No quilombo, a agricultura familiar ganhou força por meio do consórcio do algodão. A gente trabalha em consórcio o milho, feijão, algodão, gergelim
e outras culturas, né, como abóbora, melancia. Esse processo ele se dá em torno de, vamos dizer assim, porque para melhorar as terras. Um ano a gente bota algodão numa faixa e outro ano a gente bota o milho em outra, ou o feijão. Por quê? Para poder criar nitrogênio na terra, para poder a terra ficar bem fértil. O consórcio, que eles chamam aqui, é a rotação de culturas. Esse projeto, que teve incentivo e apoio da Caritas Diocesana, deu tão certo que desde 2012 os produtores de algodão se uniram em uma associação. E agora até exportam o algodão que é produzido aqui para a Europa. Antigamente a gente plantava somente para o consumo, né? Hoje, através da APASP, a gente conseguiu aí valorizar o nosso produto, né? Que a gente trabalha com orgânicos, e trabalhar com orgânicos a gente ganha valores, né? O nosso produto é valorizado. Então as famílias trabalham no espaçamento correto, plantam no tempo correto, fazem a adubação, o preparo do solo de forma correta, e com isso nós estamos mudando a realidade dessas famílias, no sentido da renda, no sentido financeiro. Além de ser um resgate dos nossos avós, dos nossos antepassados, nós percebemos que o algodão mudou sim a nossa vida. Nessa convivência com o semiárido, as mulheres do Quilombo perceberam que poderiam extrair da própria natureza a matéria-prima para os produtos alimentícios. Foi então que elas começaram uma cozinha comunitária. A gente trabalha, né, com pães e biscoito, que é sequilho. A gente trabalha com a polpa do umbu, né, que é nativo daqui do nosso semiárido. A gente trabalha com geleia, vários tipos de geleia, né? Principalmente a do umbu, que a gente já tem no nosso semiárido. São 25 mulheres que criaram uma associação. Além de alimentarem as próprias famílias, conseguem vender os produtos em mercados e padarias da cidade. É a geração de renda a partir da própria cultura. Começamos a trabalhar com capacitações e a gente trabalhava na cozinha das nossas próprias casas, né? Porque a gente não tinha um espaço a não ser o das nossas casas. E a gente foi elaborado um projeto, né? E a gente teve essa conquista, né, em 2018. O interior do Piauí tem como clima característico o semiárido, com baixa umidade e baixo volume pluviométrico, ou seja, chove pouco aqui na região. Por isso, um grande desafio das pessoas aqui é conviver com a ausência de chuva por um grande período do ano. Então, quem tem acesso a poços artesianos ou cisternas, na verdade tem acesso a um grande tesouro. O Gilvan é o exemplo de quem transformou a área dele em um verdadeiro oásis. Com o apoio da Caritas, ele conseguiu cisternas diferentes, uma para o consumo e a outra para cuidar das plantas. Faz um período, uns 15 anos que eu mexo com apicultura e não tinha sombra dentro da minha área, e aí eu passei a plantar árvores para sombra mesmo, fazendo uma agrofloresta. Aí depois eu pensei, se eu planto outras plantas, por que eu não plantar frutíferas? Aí foi a iniciativa que eu passei a plantar plantas frutíferas. Com essa iniciativa, além de ter uma alimentação saudável, ele passou a ter renda, vendendo o que planta em feiras e mercados da região. Até morango o Gilvan está plantando no semiárido nordestino. Ele aprendeu a fazer o uso racional da água. Nesse período de chuvada, a gente corta aquela água do gotejamento daquelas plantas, por causa que já tem as chuvas, e a gente preserva essa água para o período que não
tenha mais chuva. Que o verão aqui é bem longo. Aí a água tem que ser bem racionada. É racionada, só mesmo para enganar mesmo. O período de estiagem no semiárido pode chegar até 10 meses. Isso mesmo, 10 meses sem chuva. Por isso, as cisternas fazem a diferença para vencer a insegurança alimentar. Afinal, quem planta precisa de água. A Caritas Brasileira foi uma das primeiras instituições, ainda no início da década de 90, que se preocupou em rediscutir a situação do semiárido e superar expressões do tipo combater a seca, combater isso, combater aquilo. Existe no nosso Nordeste, no Piauí, uma situação climática que é natural do bioma. Portanto, era preciso aprender com o agricultor e a agricultora como é que ele conviveu séculos com isso. E aí, então, a instituição poder contribuir com o que nós passamos a chamar de convivência com o semiárido. Nós teríamos meios de explorar esse semiárido. Nós temos um lençol freático maravilhoso no Piauí. Temos Jorrantes, perto de Bom Jesus, não consegue nem sequer, vamos dizer, estancar o jato, conter o jato. Há um lençol freático muito bom. Isso se fosse explorado para a agricultura, mas uma agricultura mecanizada. A cisterna Calçadão aproveita a água da chuva e foi a desse tipo que o governo do estado do Piauí se comprometeu a fazer em 2018 durante a Romaria da Terra e da Água. O que ficou estabelecido com a Caritas Regional era a construção de 150 cisternas, mas até agora só foram entregues 45. De acordo com o governo do estado, o problema delas não terem sido entregues ainda é em função da empresa que venceu o edital. A empresa bota dificuldade, porque realmente foi difícil na pandemia, comprar ficou muito caro e o transportar lá para cima também não é simples, né? Mas mesmo assim eu acho que ele já podia ter andado mais rápido. Eu pedi para ele fazer um consórcio com outras entidades para ajudarem, mas como é a empresa, ele ganhou, então ele se sente o dono do contrato, né? A construção de reservatórios de água e a organização da produção de base agroecológica são aliados importantes para vencer a insegurança alimentar. Hoje existe um leque de entidades imenso discutindo isso, propondo, fazendo experiências, protótipos, projetos e oferecendo ao poder público como solução, e solução experimentada, comprovada. E o poder público demora demais para se convencer de que isso tem que ser feito com urgência. O poder público ele tem dever, eu diria, constitucional. O dinheiro que arrecada, transformar boa parte para beneficiar a população. Nós estamos fazendo por caridade, não por dever constitucional, por dever, diríamos, do voto que recebemos. Não, nós estamos fazendo caridade. Em 2013, foi sancionada a Lei das Cisternas, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva e outras tecnologias sociais de acesso à água. O objetivo da lei é diminuir a burocracia na contratação e no repasse de recursos para a construção dos reservatórios. No atual governo federal de Jair Bolsonaro, nenhuma cisterna foi construída por meio do programa. Já o governo do estado tem apostado na transferência de renda para eliminar a fome. Fizemos a primeira parcela como emergencial, 2 parcelas de R$200. Grande dificuldade, achar as pessoas, porque o cadastro único, que é o instrumento que a gente tem para localizar as pessoas, ele está muito desatualizado, as prefeituras não atualizam. Então a gente distribuiu, fizemos uma busca, mas fizemos um filtro e distribuímos 15 mil cartões. Para os próximos meses, as parcelas de R$200 devem continuar. Nós estamos agora partindo do cartão social, que é também de R$200 mesmo, mas é mais duradouro, 6 meses, podendo ser prorrogado, e ao mesmo tempo tentando qualificar pessoas, as pessoas que estão incluídas, que a gente seleciona, que a gente cadastrou, a gente vai estar
buscando fazer com que elas façam outras coisas, se qualifiquem, tem um programa de qualificação muito bom. Né? E a gente está trabalhando muito a agricultura familiar, que é onde é a redenção, é onde tem saída, é na agricultura familiar e é onde estão os mais pobres. Sem política pública que assuma e universalize direitos, nós não temos solução disso tão cedo. E um lamento que a gente carrega, e sempre que conversamos com o Estado, com o município, com o governo federal, isso aparece, é que já faz muito tempo que a sociedade civil apresentou ao poder público saídas comprovadas para uma coisa e outra. E não se vê o poder público se mover na direção de políticas públicas permanentes, eficazes, incisivas. Fome no Piauí, no Nordeste, no Brasil, não é novidade, mas elas são de muitos séculos e não é fácil a gente se livrar delas, né, de uma hora para outra. Hoje nós vivemos uma realidade que a cesta básica, por conta da inflação, da economia que o país vive, é muito alta. E a gente tem uma grande maioria das pessoas que estão desempregadas e grande parte dessas pessoas já viviam em trabalhos informais, então dificultando. Com a pandemia eles tiveram muita dificuldade de acessar e fomentar renda. Que a gente falava de segurança nutricional, onde a gente estava num nível que as pessoas teriam que ter o acesso a proteína, frutas, legumes, mas hoje nós estamos numa situação tão grave que as pessoas querem ter acesso ao arroz e o feijão. Não tem nem o arroz nem o feijão e isso é assustador para nós. Quando a fome aperta, elas procuram o seio da igreja, elas sabem que a igreja já tem essa assistência. Então, todos os dias, nós vivemos aqui, a equipe da Caritas vive aqui dentro desse escritório, todos os dias chega gente batendo na nossa porta. Eu estou passando fome, vocês têm como me ajudar? Nem que seja com um grão de arroz, com um grão de feijão, mas se vocês me derem um alento, a gente vai sair satisfeito daqui. A gente teria, e eu digo sempre que o que a gente menos gosta é de distribuir alimento. A gente gostaria que as pessoas tivessem condições de trabalho para que elas pudessem prover o seu próprio alimento. Isso, de fato, tem sido a ação da igreja. Agora, reconheço, é quase que um pingo d'água no mar. Mas não é uma coisa insignificante, graças a Deus. Tanto assim que nós gozamos de credibilidade. Quando diz é para a igreja, é para a diocese administrar, todo mundo confia, inclusive o próprio governo. É que quando o Estado pensa política pública, ele ainda está pensando com o olhar do gabinete. E política pública nessas questões, ela um dia vai resolver se ela vier de quem demanda o serviço, da população impactada ou que sofre alguma coisa que demanda o serviço. Se ela for construída ali, ela terá efeito. Se for construída no gabinete, são os programas que a gente já viu e que até agora não resolveu de maneira eficaz nada ainda. Quando chega o final de semana não tem nada e aí a gente vai passando. O que estão faltando para nós aqui é apoio, o emprego. A fome existe e a gente percebe isto visivelmente.
A fome e a insegurança alimentar são mais presentes em lares chefiados por mulheres. Muitas são sozinhas, outras precisam manter os lares enquanto os maridos estão desempregados, outras são viúvas. São essas mulheres que enfrentam o sol e o semiárido para sobreviverem. E agora a horticultura tem sido um incentivo para a geração de renda e também para melhorar a alimentação. A Vanessa ficou viúva há 1 ano. Desde então, toda a renda para sustentar a Yasmin, que é a filha de 9 anos, e os pais, ficou sob a sua responsabilidade. A situação, que já era complicada, ficou ainda mais difícil. Difíceis assim, ao ponto de, por exemplo, você estar no outro dia e você não ter certeza se você vai ter aquilo para dar para um filho. É difícil ao ponto de você ter contas para pagar necessárias, tipo água, luz, e você não ter noção de onde vai sair. A renda que ela tem vem da horta que cultiva no terreno de casa e que tem o apoio e incentivo da Caritas da Diocese de Floriano. Mesmo em uma situação tão difícil, a Vanessa sonha em dar uma condição de vida melhor para a Yasmin. Hoje, o que eu gostaria de fazer para ela eu gostaria de dar um pouco mais de conforto para ela, que agora no momento eu não tenho como minha casa não está terminada, poder dar um estudo melhor para ela, se tivesse condições de levar ela para a cidade para poder estudar, e no momento eu não tenho como. Assim como a Vanessa, outras mulheres se juntaram na rede Fecundação, criada pela Caritas da Diocese de Floriano. 90% são mulheres que têm como fonte de renda a horta. Ao todo, 256 produtores plantam hortaliças e vendem na cidade. Elas preparam os canteiros, é um serviço bastante pesado, mas elas têm a força e a habilidade para a realização desse trabalho. E chega até o momento da venda, né? Sou mãe solteira, né? Aí foi a única fonte de renda que eu encontrei. Trabalho em casa de família, aí saí, aí achei essa opção, aí comecei e gostei. Depois que eu entrei aqui, melhorou muita coisa, porque a minha família passou a se alimentar melhor. Aqui toda a alimentação, tudo é orgânico, a verdura é orgânica. Os 3 terrenos com as hortas urbanas são da Diocese. Cada pessoa paga um aluguel no valor de R$ 3,50 para que a Diocese possa cuidar dos locais. E com isso, as melhorias vão sendo realizadas. O que mais mudou na nossa vida é o hábito alimentar, né? Que antes a gente não tinha, assim no nosso dia a dia, ainda era uma coisa distante. Mas depois que chegou a horta, nós temos alface, a gente produz o cheiro verde, abóbora. Minha renda é só daqui, não tem outra renda, está com 20 anos. Tudo que eu faço, que eu planto, na mesma hora eu tenho que gastar, porque não tem outra renda. Tem a Bolsa Família, mas tem água, que é cara, luz, cara, para me tirar daqui. Gás, né? Para me tirar daqui fica difícil, né? Hoje a gente já não precisa esperar pelo dinheiro do marido, entendeu? A gente já consegue ajudar eles. A gente consegue atravessar a crise porque a gente não desiste, mas fácil não é. Nós temos muito prejuízo nesse período, muito trabalho que não é aproveitado. Para otimizar o trabalho, são necessárias técnicas específicas, cursos para que os produtores possam aprender o que plantar e em que período plantar. Mas até agora, os cursos foram oferecidos apenas pelos agentes e técnicos da Caritas. Porque tem vários períodos em que a gente tem dificuldade, né? Se é muito sol, a gente tem dificuldade. Se tem muita chuva, também a gente tem dificuldade. Então, os técnicos geralmente ajudam a gente no sentido de dizer qual o produto que deve ser plantado naquele determinado período, né? E o que fazer para que aquele determinado produto que a gente plantou
consiga chegar até a colheita, né? Porque geralmente há perdas, né? Geralmente de 30%, outras chegando até 70% de perda. Aprendemos a como plantar, porque até então a gente não sabia nem como nascia uma semente desse tipo de hortaliça. Recentemente, a Rede Fecundação fez uma parceria e as produtoras estão conseguindo vender as hortaliças para os supermercados da região. A gente perde um pouquinho no valor aquisitivo do produto, baixa um pouco, mas a gente ganha pela quantidade que a gente fornece ao supermercado. Mas além de aprenderem as técnicas, as produtoras também precisam de investimento para diminuir o prejuízo. Uma das coisas que nos ajuda muito é o sombrite, né? Sobre o canteiro, que favorece para que a planta não venha a ter perdas total, né? Mas isso termina saindo muito caro. O problema da água aqui é a pouca quantidade para muita gente. Muita gente, muito animal aqui só é um poço. E para a gente poder expandir mais, a gente precisaria de um pouco mais de água. A gente não pode forçar, porque a gente já teve problema. Esse mês mesmo nós tivemos problema com corte, porque abaixou muito o nível. Então a gente tem vontade de produzir mais, mas não tem como, não tem condições. Nós não temos esse apoio público. No período das políticas, quando está havendo interesse, aparece, prometendo que vem isso, vem aquilo, e aí depois da política desaparece todo mundo. Porque se nós tivéssemos um gestor público voltado para a agricultura familiar, nós tínhamos outro tipo de renda. A resposta para a geração de renda que interfere diretamente no combate à fome está em projetos bem-sucedidos. Em Teresina, a Caritas Arquidiocesana consolidou o trabalho de uma escola de culinária. A Elaine trabalhava como diarista e, antes de concluir o curso de culinária, já viu oportunidades para mudar de área. Eu me sinto privilegiada de ter feito o curso e de estar participando, porque sempre quando tem que eles chamam para fazer voluntariado, eu sempre gosto de participar. Quando não dá, fico muito triste, mas sempre que posso, venho participar como voluntária. Posso notar que esse projeto traz uma possibilidade de uma nova vida. Eu sempre atento isso, para que tudo aquilo na sua vida que te traz esperança, que te traz uma renovação, que te traz uma possibilidade de um dia melhor, deve ser visto com muito bons olhos. Mais de 1.600 pessoas já fizeram o curso de capacitação. A maioria conseguiu entrar no mercado de trabalho. A gente ajuda mesmo a mobilizar os empresários para que dê uma oportunidade para que essas pessoas mostrem o que elas sabem fazer. E a prova disso é que nós temos um índice altíssimo de inserção no mundo do trabalho, que a gente chama, tanto pelo emprego formal como pela área de empreendedorismo, de 80%. E tem exemplos também de pessoas que não tinham nenhuma condição, estavam desempregadas, hoje tem empreendimento e que emprega mais 5, 6 pessoas. E de carteira assinada, né? Porque a gente não trabalha só o acesso ao emprego, mas a gente também trabalha o conceito de trabalho digno. Os projetos de geração de renda, que têm como objetivo dar qualidade de vida, ganharam força no semiárido. Na Serra do Inácio, por exemplo, 17 jovens se reúnem para customizar sandálias e o incentivo veio com as religiosas do Imaculado Coração de Maria. Elas vêm para cá, elas fazem, né? E depois então todo mundo ajuda a vender. E tem muita encomenda também. Aí não é só customização da sandália, né? Porque elas também estão fazendo terço personalizado, pulseira, tiara. Esse projeto, ele veio para a gente para nos ensinar, os jovens da nossa comunidade. Então, quando disseram para mim que as filhas da Caridade do Imaculado Coração de Maria vinha, eu fiquei muito ansiosa, porque eu queria muito participar. A gente percebe assim a alegria, a realização delas, né? Porque é um momento que elas podem participar também, elas também ganhar o seu dinheirinho, né? A renda gerada a partir dos produtos customizados alimenta o corpo e também os sonhos. Eu quero fazer minha festa de 15 anos. Seu sonho? Aham, meu sonho.
Outro projeto que está na comunidade começou em 2018. As mulheres se uniram na produção de produtos de higiene. E a chegada delas serviu para nos estimular, né? Com esse tempo pandêmico, a comunidade e o povo, pode-se dizer que parou, né? E aí a gente estava sentindo uma grande necessidade de ter pessoas para nos reavivar. Elas criaram a Associação Espaço Limpo Arte e Saúde. A matéria-prima é fornecida pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E foram elas também que ensinaram as mulheres a produzir o sabão, a água sanitária, o sabonete. Porque o projeto de geração de renda, ele dá dignidade à pessoa. Não fica naquela dimensão de esperar ajuda, né, vindo de fora, mas a própria pessoa, ela cresce dessa forma, né? E se sente assim feliz em poder trabalhar e receber o suor do seu rosto. Muitas vezes a gente precisava trocar um bujão, a gente não tinha o dinheiro, tinha que trocar fiado e esperar o marido arrumar, pagar. E hoje a gente já tem ajudinha que ajuda eles, né? A insegurança alimentar no estado do Piauí, que já era uma grande preocupação, ficou ainda mais intensa com a pandemia do coronavírus. Em 2020, a CNBB e a Caritas Nacional lançaram uma ação emergencial que fosse um socorro imediato para aqueles que estavam com fome. Aqui no Piauí, a campanha É Tempo de Cuidar foi esse socorro imediato. Mas os voluntários e agentes da Caritas quiseram ir além de uma ação emergencial. Todo tempo é tempo de cuidar, e cuidar integralmente. Na casa do Ulisses e da Ivoneide são 9 pessoas, todas morando no mesmo espaço. É só um cômodo só ali. Ali eu durmo para lá mais eles dormem ali no mesmo. Tudo um quarto só de nós, tudo um quarto só. Serviço não sei, faz só mesmo coisa de roça mesmo. Não tem outro serviço fixo, não. Só serviço mesmo da roça mesmo. A situação é fraca de nós, né? Só é o povo ajudando nós para dar o alimento aos filhos. A renda do casal é de R$ 650 mensalmente, que vem do auxílio do governo federal. Quando sente fome, aí eu fico preocupada com os filhos. Tem vezes que até chorar eu choro. Por todos esses motivos, essa família foi escolhida pela Caritas de São Raimundo Nonato para ser adotada por 1 ano. Além do acompanhamento nutricional, a instituição vai ajudar a construir uma nova casa para a família. A fome, ela é presente todo dia, né? Principalmente alguém que não tem como estocar o alimento, vamos dizer. Então surgiu a ideia de adotar, quem sabe, alguma família, de maneira especial família numerosa, onde tem muitos filhos e desemprego ou até falta de capacidade de entender para procurar algum emprego, até emprego simples, porque isso é questão cultural também na nossa região, que as pessoas esperam a chuva e se a chuva não sai, né, fica sem nada, na verdade. Então, enquanto Caritas Diocesana, enquanto igreja, nós resolvemos adotar essa família para trazer um pouco de dignidade ao lar dessa família. Em todo o estado, a campanha É Tempo de Cuidar fez história. Durante a pandemia, a ação emergencial conseguiu arrecadar 150 toneladas de alimentos e matou a fome de milhares de piauienses. Ela vem nesse momento, fazendo esse chamado para nós, onde as pessoas não têm o que comer. Então, você que tem, vamos dividir, vamos compartilhar. Eu reconheço isso como um despertar que aconteceu na nossa diocese através deste projeto É Tempo de Cuidar, e isso continua, né? Até hoje nas paróquias. Ela impactou de maneira tão significativa que ela gerou outros procedimentos, outras campanhas nas dioceses. E algumas dioceses elaboraram programas e campanhas permanentes a partir dessa experiência. A campanha É Tempo de Cuidar foi tipo um divisor de águas da Caritas Arquidiocesana de Teresina. Porque dentro da estrutura da igreja, poucas pessoas
conhecia o trabalho da Caritas. Nós conseguimos uma articulação maior com os governos municipais, com outros organismos da sociedade civil organizada, outras entidades. Então, acho que houve uma visibilidade maior, um envolvimento maior, uma arrecadação maior. Quando se falou de fome, né, que o povo estava passando fome, muita gente se abriu para ajudar. Primeiro os voluntários que abraçaram essa campanha. Depois quem quis doar também, os doadores, os empresários, o povo de Deus, pessoas simples. Inclusive gente bem simples, doa aquilo que pode. Doa 1 quilo de arroz, doa 1 quilo de açúcar, né? Uma quarta de café. Porque o nosso povo tem um coração muito generoso. Aqui no Piauí, parece que até mais em outros lugares que eu conheço. Não posso assim dizer que é só aqui, mas aqui é muito forte essa questão de ajudar as pessoas que necessitam, né? Então, quando você fala de ajudar, parece que está no coração já aberto ali para dizer que também vai colaborar. A ação emergencial É Tempo de Cuidar foi necessária para matar a fome diante da pandemia do coronavírus, do desemprego e do desespero de tantas pessoas. Mas o que se espera de verdade é que as cestas básicas sejam apenas para emergências e que a população tenha acesso de fato ao saneamento, ao emprego e à dignidade. Muitas vezes a gente, enquanto setor educação, saúde, a gente fica muito no gabinete, muito atrás do birô. Então, assim, a gente tem que ter essa rebeldia de sair do portão da escola, de buscar aquela menina que está grávida, que desistiu da escola, ir atrás da mãe para fazer o pré-natal. Porque a gente quer sempre trabalhar em cima daquilo que liberta, né? A gente não quer só dar o peixe, a gente quer ensinar a pescar. A pandemia ela escancarou ainda mais uma chaga social do nosso tempo, né? Que resulta da desigualdade social, da concentração de renda nas mãos de poucos, enquanto que a maioria, né, não sabe muito o que comer, né, o que vai comer no dia seguinte.